Irmãos, vamos começar com a pergunta. Qual a razão para um crente parar de xingar palavrão? Na cabeça, no coração, e a gíria toda aí tem hora que a única coisa que expressa o que a gente sente é um palavrão. Já ouviu isso? E um punhado de crente pensa assim, é assim mesmo. É um palavrão que explica o que eu estou sentindo. Qual a razão que você não devia pedir a Deus graça e falar com Deus que isso tem que sair de sua vida? Efésios capítulo 4, 29 e 30. Olha comigo lá, rapidinho, vamos conversar por ele. Efésios 4, 29 e 30. Todo mundo aqui sabe um palavrão. Ou 2, ou 10, eu sei uns 100. Já contei isso para os irmãos várias vezes, que é um motivo para você orar constantemente em direção a seu pastor, porque memorizei muito palavrão na primeira fase da adolescência, entre 10 e 12 anos. Não é? Minha mãe não sabia, nem meu pai, que eu, filho da igreja, bom aluno da escola bíblica, inventava um dicionário de palavrão com meus amigos na rua. Então, tem palavras que para você são palavras boas, para mim não são palavras boas. Então, é um motivo de orar. Algumas eu já esqueci. Glória a Deus. Então, é um motivo de oração. Por que é? Olha para mim, verso de número 29. Não saia. Vamos lá? Vamos ler juntos? Não saia. E o 30? Vários irmãos, porque você sabe, a tradução da Bíblia, só um parênteses, a tradução nunca dá tudo que a palavra, que o significado original dá. Por isso que ter mais de uma tradução ajuda você a compreender mais o significado do texto das Escrituras. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. A palavra torpe é podre. Não saia da vossa boca nenhuma palavra podre. Na tradução Novo Testamento, na linguagem de hoje, diz assim, não saia da vossa boca nenhuma palavra suja. Geralmente, palavra suja ou palavra torpe sai da boca da gente quando a gente está nervoso. É assim? Alguém teve nervoso essa semana? Se tiver liberdade, levanta a mão. Não é que você, levantando a mão, diz que falou palavrão. Você falou, ficou nervoso. Ficou nervoso. Presta atenção. Parêntese. Constantemente o diabo ataca você nas suas emoções. Constantemente. É para desequilibrar você, para desestabilizar você, para tirar você do foco da vida e do foco da vontade de Deus. Constantemente. As pessoas que você mais ama, muitas vezes são as pessoas que soltam uma palavra, um olhar que desestabiliza você. Vamos orar pelo seu relacionamento dentro de casa? Vamos? Senhor Jesus, nós oramos por nossa família. Oramos pelos encontros que temos nos lares. Muitas vezes esses encontros são encontros curadores, maravilhosos, de riso. Outras vezes, no mesmo encontro, tem uma palavrinha que machucou essa semana e que veio até hoje. Primeiro dia da semana, machucando o coração do teu servo, tua serva. Nós estamos orando para o Senhor tirar isso da mente, da memória e da lembrança e guardar o seu coração em paz. Livra ele agora desse sentimento ruim. Agora, em nome de Jesus, amém. Mas a Escritura nos dá uma razão teológica profunda
por que não dizer palavrão? Está no verso 30. Olha aí. E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Volta comigo, Efésios capítulo 1, verso 13 e 14. O 12 diz assim, Efésios 1, 12 e 13. Então veja, a razão pela qual Deus nos quer é porque esse tipo de linguagem não faz parte da nova vida. Esse jeito de falar não faz parte do ambiente em que o Senhor te trouxe. Esse jeito de viver diz que nós estamos ainda com certa conduta que não tem nada a ver com o novo tempo que o Senhor nos chamou. Tirados do mundo para viver para a glória de Deus no mundo. Fala isso? Tirados do mundo para viver para a glória de Deus no mundo. Vamos lá? Tirados do mundo para viver para a glória de Deus no mundo. Quando diz tirados do mundo, é tirados do ambiente, da mentalidade anti-Deus, do jeito de viver que é contrário a Deus, trazidos para Deus e enviados para viver neste ambiente para a glória de Deus. Então veja lá, como é que a pessoa, quando que a pessoa é selada pelo Espírito Santo? Capítulo 1, 12 e 13. Conforme você já leu Efésios, Efésios não é uma carta para ler versículo, é para ler tudo. Porque você entende que Deus pede algo porque Ele já fez outra coisa. Quando a gente lê o 13, olha, vamos ler todo para você ver, para você sentir um calafrio bom? Já sentiu um arrepio bom assim? Olha lá. Verso 3 diz assim: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestes em Cristo Jesus. Eu estou sem bênção essa semana, verdade ou mentira? Eu estou sem bênção essa semana, verdade ou mentira? Eu fui abençoado com toda sorte de bênção essa semana. Pastor Gidiel falou assim: quem quer dinheiro? Todo mundo tem um burburinho. Quando o Ronaldo falou, vamos todo mundo, não deu. É bênção ganhar dinheiro, é bênção ir testemunhar. A Bíblia diz que é até bênção morrer por Cristo se Ele disser isso. E é bênção viver por Cristo se o Senhor disser isso. E é bênção ser preso até para testemunhar de Cristo. E é bênção estar no hospital até para testemunhar de Cristo. Todo lugar que você estiver é bênção, porque lá Cristo está, se você é de Cristo. Às vezes a gente sente que Cristo não está. Já sentiu que Cristo não estava lá com você? Quem sentiu abandonado assim? Essa semana não, um dia desse aí. Parece que Deus está em silêncio. Eu quero orar para quem está achando que Deus está em silêncio. Levanta a mão aí. Quem está achando que Deus está meio calado a respeito da nossa vida. Levanta a mão alto, lá na galeria. Senhor, é verdade. Eu várias vezes já me senti assim. Parece que o Senhor estava falando para outros irmãos, mas para mim não estava. Agora, conforta teu servo. Dá que agora reative na mente dele que o Senhor não é surdo. Que o Senhor tem propósito e plano, e abre o coração nosso e dele, da igreja, para perceber que as bênçãos estão diante de nós. Abre os nossos olhos, em nome de Jesus. Aí, irmãos, tem 3 bênçãos aqui, assim que normalmente nós não contamos como bênção. Mas vamos contar? Que nos tenha, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele em amor. E nos predestinou para ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade, para o louvor da glória de sua graça, em quem nos concedeu gratuitamente no amado. Observa que o verso 6 fala uma doxologia. Era um hino que a igreja cantava no primeiro século, para louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado. Esse versículo,
Nós vamos lendo aqui. No qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda sabedoria e prudência, desvendando-nos o ministério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, que propuseram em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as que estão no céu como na terra. Nele, digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho de sua vontade. Verso 12, vamos ler juntos? A fim... em quem também vós, depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até o resgate de sua propriedade, em louvor de sua glória. Começamos com uma coisa tão simples do dia a dia, que é falar palavrão, quando com raiva ou irritado. Por que eu não devia fazer isso? Porque se eu conheci o Senhor, eu entrei num ambiente de bênção incalculável. Antes de Deus criar o mundo, Deus pegou o livro da vida e escolheu quem devia ser salvo, os que já nasceram, os que já morreram, os que vão nascer e os que nascerão. Nós começamos o livro de Efésios com um choque. Deus não está justificando nada para nós, Deus não está pedindo autorização nada para nós, Deus está dizendo que aquele que foi salvo, ovelha de Cristo, o assunto não começou o dia que você aceitou o assunto a Cristo, o assunto não começou o dia que você levantou a mão dizendo eu me rendo, o assunto começou na eternidade. Essa é uma bênção incalculável, você não participou, você nem imaginou, nos escolheu nele antes da fundação do mundo. Sua história não começou o dia que você foi gerado. Sua história não começou o dia que aquele óvulo foi fecundado. Sua história, você que é ovelha de Cristo, que creu em Cristo, que recebeu a Cristo, sua história não começou com os Pereira, com os Oliveira, com o sobrenome que você quiser. Sua história começou no coração de Deus. Eu não entendo muito bem. Não, nós estamos chamando você para crer, para aceitar o que Deus diz, porque Deus também nem justifica quem é Ele quando a Bíblia começa. A Bíblia começa dizendo assim: no princípio Deus, beleza? No princípio Deus, tá bom para você? No princípio Deus, tudo começa com Deus, tudo vem de Deus, toda graça, toda misericórdia, todo favor, toda generosidade, toda saúde, toda bondade, toda enfermidade, toda atenção, tudo vem da bondade de Deus. Olha, não se esqueça, você pode estar vivendo dias de sofrimento, é menos de 1% do que o diabo queria colocar em você. Só está você passando essa angústia, essa situação, porque Deus dá graça para você aguentar ela, mesmo que você diga, não estou aguentando. A Bíblia diz que Ele não dá mais do que você vai aguentar. Podia ter dado para fulano, mas quem tem que aguentar é você, Zé. A medida do fulano é outra, a sua é essa. Aí quando você pega a medida do que Deus disponibilizou para você, você volta para essa grande bênção, que toda a sua vida, você que é ovelha de Jesus, ela começou na eternidade, no coração de Deus. Isso ajuda a gente a lidar com a comparação e a competição, não é verdade? É porque você, Salmo 139, diz que é único. Ninguém igual a você no mundo, ninguém. Então, descubra-se em Deus. Amém, irmão? Eleitos na eternidade, salvos no tempo. Eleitos pelo Pai, salvos pelo Filho, diz assim, e Ele nos deu no amado a remissão dos pecados. Essa é uma bênção que você não tem mérito por ela. Quando nosso Senhor Jesus Cristo morreu naquela cruz, Ele se fez pecado por você e por mim.
Todos os pecados, passados, presentes e futuros, foram cobrados na cruz. Por isso que a Bíblia não chama você a não ser para dizer: confesse que você errou, confesse. Nós aprendemos a orar falando assim: perdoa os meus pecados, baseado na oração dominical. Mas o Senhor diz que você tem que admitir. Senhor, quando você admite, você está dizendo assim: eu admito que sou um pecador, tenho um advogado. Eu admito que errei, sangue de Jesus. Eu admito que sou fraco, Jesus me liberta. Toda vez que você reconhece pecador, você e eu não dizemos assim: o que eu vou fazer para melhorar, hein? O que eu vou fazer para ganhar a graça de Deus? Você não ganha a graça de Deus fazendo, você ganha a graça de Deus porque é ganhado, beleza? Foi dado para você. Quem já ganhou um presente que você ficou tão emocionado que você falou assim: como é que eu vou pagar esse agora? Já teve essa experiência? Já? Você foi tão surpreendido, mas se você não tinha que pagar, você ganhou. A salvação é esse presente que Deus tornou gente. Por isso que quando chamamos e falamos para você: creia em Cristo, abandone os seus pecados, creia em Cristo. É porque Deus começou uma obra e ela não vai parar, irmão. Todo aquele que Deus escolheu vai converter. É um susto, por isso nós pregamos, irmão. Por isso fazemos missões. É igual orar. A oração não muda Deus. Porque se mudasse, Deus estava com dor de cabeça. Quem orou aqui para parar a chuva? Ninguém quase orou para parar a chuva. Orou para a casa não cair. Às vezes orou contra o prefeito. Como se a culpa fosse do prefeito. Deixa agora, foi dos outros, talvez. A oração não muda, não move o braço de Deus. Mas se você não orar, Deus não faz. Como é que é isso? Ore. Jesus disse assim: você leu lá, nosso Senhor, o nosso Salvador, o que pagou o preço dos nossos pecados, ele diz assim: vosso Pai Celeste sabe do que você precisa. Está lá em Mateus, no Sermão da Montanha. E vós orareis. Logo em seguida. Deus sabe, fala, ora, está comigo. Que oração é essa? Para que você compreenda o que Deus fez na sua história, fez na sua vida. Sua vida não começou 80 anos atrás, 30 anos atrás, 20 anos atrás, uma semana atrás. Ei, acorda! Abre sua cabeça, louve ao Senhor, dê glória a Ele na sua história, há bênçãos incomparáveis que você jamais dominará. A gente só considera bênção se você não abrir a cabeça. Bênção é: troquei de casa, viajei, alimentei, dormi. Há bênçãos maiores, hein, gente boa? Há bênçãos que você... Uma hora dessa nós vamos conversar sobre bênçãos. Há bênçãos que só vêm para você, essas aqui. A partir dessas bênçãos, há outras bênçãos que demandam você orar. Há outras bênçãos que demandam você praticar. Há outras bênçãos que demandam Deus levantar alguém para falar: oi, pensei em você. Quem já orou pelos incrédulos que abençoam sua vida? Já orou? Quem já orou para aquele cara que fala assim: eu queria que essas religiões tudo acabasse? Já agradeceu pela vida dele? Irmãos, o mais perseguidor da igreja abençoa a igreja. Sabe por quê? O cara persegue a igreja levanta. Persegue a igreja, mas ele é um cara inteligente. É um bioquímico. Ficou preso dentro do laboratório, inventou um remédio. O crente está lá doente, com aquela dor absurda. O incrédulo, perseguidor, inventou o remédio. Você tem que abrir sua cabeça para ver como é que Deus te abençoa. Deus elegeu na eternidade, Jesus veio no tempo, e aí Deus falou: isso aí não vai ficar barato assim não, isso vai ficar garantido. Sabe o que ele deu? O Espírito Santo dentro da sua vida.
O Pai, o Filho e o Espírito selou. Selo era garantia que era propriedade. Selo era garantia, é meu. Ele nos resgatou do império das trevas e nos trouxe para o reino do Filho de seu amor. Olha para você ver. Se era você e eu, éramos perdidos, mesmo dentro da igreja, sabe? Perdido. Vida sem Deus. Coração sem Deus. Perdido. Aí o Espírito de Deus, não foi você, o Espírito de, antes de você levantar a mão do lado de fora, Deus já fez uma obra dentro. Deus já criou o que na teologia diz, o coração espiritual. Deus já criou o novo coração. Deus já falou com você. Agora você pode responder, porque eu já te dei aí dentro nova vida. Aí Deus garantiu. Deus garantiu com o Espírito Santo, por isso que o crente não pode. O crente, o diabo, não precisa ter medo do diabo, não, beleza, irmão? O diabo, você confronta ele com o poder do nome de Jesus. Então, quando você recebeu o Espírito Santo, você tem garantia que a obra de Deus vai concretizar na vida da igreja e na vida de todo aquele que Ele escolheu, chamou e lavou no sangue. Que bênção é essa, menino? Que bênção maravilhosa é essa? Que bênção. Sabe para quê? Para que Ele fosse glorificado. Então, nós paramos de falar palavrão, porque nós estamos envolvidos numa coisa exponencial, menino. Eu não sei se você já orou, Senhor, eu quero parar com isso. Eu quero parar de xingar palavrão lá dentro de mim. Você já orou assim, não? Porque às vezes a gente dá glória. Eu já, não sei se você lembra dessa história. Uma vez nós fomos orar na Assembleia Legislativa, que a gente orava, ia orar toda semana, para Deus abençoar o governo de Minas. Aí nós chegamos um dia lá, 8 horas da manhã, tinha uma moça lá, assessora daqueles deputados, ela fumava muito, estava muito nervosa, mas xingou assim, 10 minutos, uns 30 palavrão. Aí, na época, o irmão Lázaro, que era diácono nosso, estava comigo, e falou com ela assim, deixa eu te ensinar. Quando você for xingar o palavrão, você diga assim, misericórdia. Aí, passados uns 15 dias, nós voltamos lá. Ela disse, ainda bem que vocês dois voltaram aqui para orar, porque hoje eu já xinguei 30 misericórdias. Era isso. Xinguei misericórdia, olha para você ver. Eu quero lá do coração. Quando você ouve, por isso que nós pregamos, diz, olha para você ver, tendo ouvido a palavra da verdade. Quando nós testemunhamos, Ronaldo disse, cadê Ronaldo? Quando nós testemunhamos, quando nós falamos o nome de Jesus, Deus faz uma coisa extraordinária. Convence o cara do pecado, convence ele do juízo, convence que ele precisa de Deus, aí no coração dele, ele se arrepende e crê, obra do céu. Aí Deus dá um toque nele, para ele dizer, eu aceito. Muitos de nós falamos assim, naquele dia que eu aceitei Jesus, quem já falou assim? Aceitei Jesus naquele dia. Aí depois você vai estudando teologia, aí o povo fica enjoado. Naquele dia que eu reconheci que eu fui eleito Deus da eternidade. Aí não dá, né, menino? Aí não dá. Aí fica irritadíssimo, mas não pode irritar também, não é, irmão? A grande razão porque nós queremos agradar a Deus é porque Deus vem morar na gente. Quando Deus vem morar na gente, aí de quebra, nós temos mais 3 bênçãos que ontem eu falei com os adolescentes rapidinho. Abre para mim 1 Tessalonicenses, capítulo 1, verso 9 e 10. Quando você olha, veja assim, então vem comigo, no plano humano, você recebeu Jesus. Você diz, eu creio. No plano humano. Aquele dia que o irmão me convidou, se não fosse fulano que tivesse me convidado para ir naquele culto, se ele não tivesse pregado para mim na rua, se ele não tivesse, é isso mesmo. Aí quando você lê Efésios, Deus faz assim, pega você, você já viu aqueles filmes de Volta no Tempo? Então volta no tempo, aqui você citou aqui, isso lá na Praça da Estação, num gole brutal.
Aí você vai ler Efésios, Deus fala assim: vamos para a eternidade. Eu te amei lá, te amei lá. E aí desenvolvi um plano pleno, perfeito, invencível, que um dia, pensando nessa humanidade perdida, e nós estávamos, Pai, Filho e Espírito Santo, conversando. E aí então o Filho disse: eu me ofereço. Hebreus diz assim, no conselho da Trindade, o Senhor Jesus se ofereceu. E aí, eternamente, decidiu virar gente. O Deus Criador de tudo virou um bebê, virou um neném. E cresceu como todo bebê. E um dia, Maria deu à luz, e andou entre os homens, e brincou como as crianças. E depois, manifestou a glória de Deus, manifestou a presença da promessa, manifestou que Ele era o Messias. E Ele morreu naquela cruz, e Ele ressuscitou, e disse que se pregasse o seu nome, e aí começou a pregar, que tanto intelectual disse assim: eles não estão certos do juízo, disse aqueles caras eruditos, superdoutores das universidades de Atenas, eles dizem assim: eles estão ruins da cabeça, que eles estão falando de um certo morto que está vivo. Como é que é isso? Lê lá em Atos, você nunca riu, não? Eles estão falando do defunto que está vivo. Aí os outros falaram: eles estão falando de dois deuses estranhos. Está falando de um certo Jesus e a mulher dele, Anastasia, que é ressurreição. A palavra grega para ressurreição é Anastasia. Aí ele disse assim: ele está doido, eles estão falando de dois deuses. Aí, menino, foi pregando. Quando prega, o sujeito é convencido do pecado. Aí, veja você, selado pelo Espírito Santo. E aí então nós pregamos o Evangelho só por convicção absoluta de que Deus vai falar. Fala amém, gente, pelo amor de Deus, me ajuda. Deus vai falar, Deus vai dizer, Deus vai operar, Deus vai transformar. A pessoa diz assim: eu não estou entendendo, mas estou achando que esse negócio é me chamando. Dá um testemunho aí. Foi com você assim o dia que você converteu? Eu não estou entendendo muito, mas está me chamando. Quem foi? Levanta a mão, senhor. Ali, olha o testemunho aí. E pode ser você hoje. Eu não estou entendendo tudo, mas cá dentro de mim eu estou. Aí a gente fala: eu estou sentindo, eu estou achando, eu estou pensando, eu estou tocado. Não é assim que a gente fala? Eu fui tocado naquele coisa. E tudo está certo, gente. Não há linguagem para descrever essa maravilha, que é essa bênção de ser transformado pelo Espírito Santo. Aí Deus vem habitar na gente, um selo, uma garantia, uma marca. É meu, é meu, é meu, é meu, é meu, para o louvor da sua glória. Então, olha para você ver como é que a Bíblia é tão linda. Nós começamos no palavrão, nós estamos lá na eternidade, no conselho da Trindade. Que reverência, que temor, que quebrantamento, que coisa admirável, ser amado pelo Deus vivo e verdadeiro. Vamos lá, as três bênçãos. Verso 9, vamos lá? 1 Tessalonicenses 9. Pois eles mesmos, no tocante a nós, proclamam que repercussão teve o nosso ingresso no vosso meio, e como deixando os ídolos, vos convertestes a Deus para servir o Deus vivo e verdadeiro, e para aguardardes do céu a seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livre da ira vindoura. Quando você recebe o Espírito Santo, é selado pelo Espírito. Quando é que isso acontece? No momento que você converte. No momento que você converte. Mas eu estou tão impuro. Não é assim, é Deus que te purificou e vai te purificando. É no momento, o cara converteu, ele só vai receber o Espírito Santo depois que ele buscar muito. Besteira. Converteu, recebeu, instantâneo. Glória a Deus. Pode ir para o inferno agora. Que é isso, menino? Estou salvo, que inferno? Mas eu ainda não estou sabendo tudo. E quem falou que você vai saber tudo nessa terra? Vai saber muito, mas é só depois de glorificado. Gente, a Bíblia diz assim: o melhor para o crente
é estar com Cristo. Então, por isso que Deus deixa a gente aqui, é porque a gente tem o restante do versículo. Mas o ideal, assim, para o crente pular na bênção, era converteu, morreu. Converteu, entrou na glória. Converteu, partiu. Aí está com Cristo, que é infinitamente maior. Quando essa... Não é que aí tem as outras coisas que a gente tem que conversar no outro culto, que é essa relação com o luto, com a dor. Como é que a gente lida com essas coisas? Mas eu estou querendo que você suba de nível para ver o quanto de bênção você tem. Como é que Deus te amou desde a eternidade. Como é que sua salvação é uma obra maravilhosa do amor de Deus. Então, primeiro, quando o Espírito sela você, entra em você, no instante da conversão, presta atenção, não é quando você levanta a mão que você converteu, você já era convertido quando levanta a mão, percebeu? Se você quiser isso aí, você nunca levantei a mão, mas lá no meu coração eu me entreguei ao Senhor, mesma coisa. Uma vez um homem estava ali, eu estava pregando uma série sobre o dízimo, aliás, preciso pregar de novo, uma série sobre o dízimo, um homem estava ali, aí o homem e a mulher dele, aí os diáconos me chamaram e disseram, tem um homem que diz que o senhor está atrapalhando de aceitar a Cristo. Falou, por quê? Porque tem 3 domingos que ele vem e o senhor não chama para ir lá na frente para aceitar a Cristo. Eu falei, já aceitou, cara. Fala com ele, já aceitou, irmão. Aí ele falou comigo, eu falei, o senhor já aceitou. O senhor lá no coração já disse, sou de Cristo. Ele disse, mas eu quero aceitar direito, levantar a mão e ir lá na frente. Tudo na bênção. Nós tínhamos acabado o culto, irmão, já tinha dado a bênção. O homem estava em pé ali, levantou, ele e a mulher dele levantou a mão. Falei, ô irmão, sai não. Aí fiz o ritual. Precisava, já tinha aceitado a Cristo. Primeiro é você larga os ídolos e vem para Deus. Seu ídolo mais desafiador é você mesmo. O seu maior ídolo é você mesmo. Aqui está falando do ídolo de gesso, de prata, o ídolo que você usa de penduradozinho. Foi presente da minha tataravó. É ídolo? É ídolo. Tem nada a ver com o nosso Senhor. Beleza? É ídolo. Então, fala com o Senhor sobre isso. Ah, quem me deu foi minha mãe. É, coisa linda, presente doce. É ídolo? É ídolo, deixando os ídolos. Obra de Deus no seu coração, não posso mais. Ou tem uns ídolos aqui, gente, isso aqui foi do século 13. Arte, linda. É ídolo? Não isso não. Ô irmão, tem uns crentes engraçados, você não acha não? Os crentes abrem o perfil do Instagram dele e colocam signo, Áries. Crente colocando o signo. Que isso, gente boa. Você está mexendo com adivinhação, com feitiçaria. Você recebeu, você deixou os ídolos. Aí você começa, você sabe que o Espírito de Deus fala lá dentro de você, que fala assim, mas isso não está certo, mas não está certo, não estou concordando. Aí você pergunta assim, pode fazer? É porque você sabe que não pode. Deixando os ídolos, vos converter de Deus para servir. Toda pessoa que nasceu de novo quer servir ao Senhor. Isso é uma obra do Espírito Santo. Não é porque a igreja prega, você tem que ter um ministério, você tem que... A gente só fala isso porque aí dentro de você tem uma voz dizendo, é para servir. Porque, veja você, que pastor tem autoridade para falar com você, serve e você aceita? O Deus já fez, aí você só responde o eco daqui. Está entendendo? Quem está entendendo até agora, ou está complicado, levanta as 2 mãos, para mim saber se já posso parar. Levanta as 2 mãos. Já mandou parar, glória a Deus. Então deixa eu só terminar. É Deus que faz. Você larga os ídolos, isso é o Espírito que te convence. Você quer servir a Deus. Às vezes você diz assim, eu trabalho fora, eu queria dedicar a Deus. Aí é má compreensão teológica, e a gente também vai ensinar depois.
Mas você quer servir a Deus. Aí você acha que servir a Deus é microfone. Serve a Deus no seu trabalho, serve a Deus no reino, serve a Deus lá na escola, serve a Deus na sua profissão, serve a Deus na sua liderança, serve a Deus como dona de casa, serve a Deus no que você trabalha. Você está no mundo para servir ao Senhor. Tem um trabalho também que envolve a vida da igreja? Tem, também nesse. Mas o que eu estou querendo enfatizar para você é que dentro do coração de quem recebeu o Espírito Santo tem esse desejo. Você pode não estar fazendo nada, mas que o desejo está aí, tá. Aí tem mais uma coisa linda que o Espírito Santo faz quando ele fala para você. Sabe o que é? Você quer que Jesus volte. Você não sabe nada sobre milenismo, amilenismo, pré-milenismo, dispensacionalismo, pré-tribulacionismo, arrebatamento, vai antes, vai depois, vai no meio, vai passar pela tribulação, não vai passar pela tribulação, passou, quem vai ficar, 144, 155, 150, essa confusão toda na sua cabeça. Mas lá dentro de você tem um negócio assim, eu quero que ele volte. Sabe quem faz isso? O Espírito de Deus. Você pode não entender nada disso. E não entende não, tudo é teoria, menino. Nós vamos explicar essas teorias, mas às vezes é só uma perda de tempo. Um dia um irmão que acreditava que a igreja não passa pela tribulação me perguntou: o senhor acredita que a igreja passa pela tribulação? Eu falei: eu acredito. Aí ele falou assim: eu vou estar bem lá na glória e olhando o senhor passar pela tribulação. Eu falei: que teologia de salvação é essa, meu irmão? Está errado, Zé. Irmão, se Jesus, o mesmo Jesus salvou você, é o mesmo Jesus que salvou a mim, se você tiver certo na sua teoria, nós dois, menino. Agora, se eu tiver certo, nós vamos estar juntos, ajudando o outro. Bora, Zé, fica firme, fica firme. Eu não vou ficar falando, não te falei? O que é isso? Nós vamos estar sofrendo demais para ficar enchendo a paciência um do outro. Para aguardar do céu. A igreja sempre está clamando: Maranata, volta, Senhor Jesus. Isso é a alma do sal. A igreja como organização, nem sempre. Mas a igreja selada pelo sangue. Vem, Senhor Jesus. Vem, Senhor Jesus. Vem, Senhor Jesus. Vem, Senhor Jesus. Vamos segura a oitava? Todo mundo enviado. Todo mundo cheio de uma bênção que não consegue medir. Todo mundo alvo do Emanuel. Todo mundo que foi salvo tem o Espírito Santo. Todo mundo que foi salvo está sendo convencido diariamente para que os ídolos não tomem conta do seu coração. Está impulsionado dentro de sua alma para servir e para aguardar o Senhor. Amém, irmão? Faça uma oração de gratidão ao Senhor. Eleve suas mãos, se tiver liberdade. Ajoelhe-se se quiser, fique em pé, como você quiser. Essa é uma hora de gratidão. Uma hora de louvor. Coisas extraordinárias nos foram legadas pelo Deus que nos ama apaixonadamente. Ô, gente boa, muito obrigado que você esteve aqui conosco nesse canal maravilhoso, o YouTube da Oitava. Ó, já se inscreveu? Então inscreva-se agora e eu quero lhe convidar para dar uma olhada geral aí, você vai ter coisa exponencial para edificar a sua vida. Um abraço, gente boa, Deus contigo em todo lugar.